Já era pra eu ter vindo abrir esse vídeo, porque eu já passei da metade. Talvez vai ser um vlog só de 2 takes, mas assim, eu queria gravar um vídeo sobre ele, ainda mais porque é um projeto com os membros. Se eu não me engano, esse aqui é do desafio que, na verdade, seria o último livro que o Mikael leu. Foi um dos membros, o Jean, que indicou o último livro que o Mikael leu. Como ele tinha lido o Conde de Monte Cristo, assim, ninguém tava animado a ler o Conde de Monte Cristo, então acabou indicando um clássico, e a gente entrou pelo gênero dele, um clássico com o nome na capa. Se eu não me engano, é esse o desafio. Depois me lembrei, membros, pessoal, dos palpiteiros. Eu estou lendo Agnes Grey e o Edu tá lendo comigo. Esse livro ganhei justamente dele. Obrigada mais uma vez, Edu. E nós estamos lendo juntos. Eu já li A Inquilina de Whitfield Hall da autora, gostei muito, muito, muito. Agnes Grey tá sendo uma leitura igualmente deliciosa, mas com outra pegada, né? Eu acho que A Inquilina de Whitfield Hall tem um punho mais pesado, mas aqui tá sendo muito interessante porque vamos acompanhar a história da Agnes, obviamente. Vou resumir bastante para não ficar entrando tantos detalhes, né, como que ela chegou na situação, como que ela precisou. A família dela entrou no momento da vida que eles precisam assim, de dinheiro, eles são bastante pessoas, irmãs e tal, e precisam de dinheiro. Então, ela, aos 18 anos, ela resolveu ajudá-los, né, financeiramente. E ela se prontificou para a família trabalhar como preceptora. Então, primeiramente, ela arranjou um serviço numa casa para cuidar de 2 crianças. Era 2, gente. Eu não lembro, eu esqueci. Para cuidar de crianças. Mas, gente, se vocês verem esses pestinhas... Acho que pestinhas é até apelido. Que crianças... deve ser, acho que mais crianças. Que crianças mal criadas. Gente, e os pais... simplesmente não corrigem. Deixam tudo na mão dela. Essas crianças... Pense em crianças terríveis, mal educadas, grossas, que não tem respeito nenhum. Essas crianças que a Agnes se deparou. Sim, crianças mesmo, meio que acabam sendo o reflexo dos pais. Então, assim, os pais acabaram achando que ela não era uma boa preceptora e acabou dispensando. Ela ficou ali uns 2 anos tentando da melhor forma possível, porque ela é preceptora, mas ela tem um limite para lidar, né? Não pode, sei lá, agir de uma forma mais brusca, nada, porque ela é mãe nada, então ela tenta da melhor forma possível, né, tentar conter e ensinar aquelas crianças. Mas se nem os pais têm uma conduta, sabe, com elas, como que a própria Agnes iria conseguir? Então, tadinha, ela sofre muito, a gente vê o descaso dos próprios pais com ela, e principalmente das crianças que não respeitam, ela não consegue controlá-los. Ela acaba, então, perdendo esse serviço. Ela volta pra casa, tem aquele aconchego de novo familiar, né, de estar com a família de novo, ela passa mais um tempo com eles, porém, ela vê que eles ainda precisam, estão necessitados de ajuda financeira. Ela insiste com os pais, vou tentar de novo, vou tentar nela. Isso que eu acho interessante nela, gente, ela ficou chateada por ter saído desse emprego dela, não ter dado certo, mas assim, ela encara aquilo. O que eu achei muito interessante é que ela encara como um desafio, assim, eu achei incrível, porque assim, particularmente, eu também penso isso na minha questão profissional. Por mais que esteja difícil, penso que tudo que a gente passa na vida, tanto momentos felizes quanto tristes, são fases, sabe? Assim, a não ser no meu último serviço, que eu falei pra vocês, gente, aquilo foi o ó do Borogodó o ano passado, e realmente não deu. Eu tentei de todas as formas possíveis o ano passado, mas não deu, foi o ó. Somente eu, mas os outros funcionários também, que chegou no limite, então eu mesmo pedi as contas. Mas assim, nenhum serviço é perfeito, tanto eu, quanto a Agnes Grey, quanto o seu de ninguém. Nenhum serviço é perfeito, nenhum. Mas, assim, eu encaro realmente, assim como a Agnes, como um desafio. Então eu vou persistindo, e eu achei muito interessante isso na Agnes. Então ela persistiu até ela mesma ser mandada embora, coitada. Então nessa parte eu acabei me identificando. E vendo a família passar por necessidade, ela pensou, não vou tentar de novo. Mesmo meio receosa dos obstáculos, ela tem... Assim, a gente vê um quê de ingenuidade dela, porque ela pensa assim, não é possível que todos, né? Até a gente pensaria na vida, não é possível que todos tenham a mesma índole dessa família que eu cuidei, né? Então eu vou tentar de novo. Então ela se depara com uma nova família para cuidar, bem mais longe da casa dela, porém diferente, porque as pessoas que ela vão cuidar, as crianças, vamos dizer assim, já são mais adolescentes. São de 6, 14, 11, 10 anos, já são maiores, então serão novos desafios. Não vou dizer que não está dando trabalho, mas serão novos desafios. Mas já são pessoas assim que já ouvem melhor, já entendem melhor, e são outras situações que ela está passando ali. Tem um pouco mais de consideração, pelo menos, pela parte dos pais, mas assim, são pensamentos, assim, bem diferentes das crianças que ela cuidava. Já são maiores, né? Adolescentes, sabe como são pensamentos de adolescentes? Então, ele está lidando com isso, só que
condizente com a época. Então ela tá cuidando de mocinhas assim, com o nariz empinado, que quer muito chamar a atenção. Tem uma assim que é bem irritante. Nossa, a gente viu os diálogos e o modo de pensar dessa menina, da mais velha, que ela só quer toda a atenção pra si, ela quer todos os caras olhando pra ela e tal, mesmo sem demonstrar interesse. Ela fala de amor de uma forma tão leviana, sabe? Como se eu não importasse pra ela. Ela só quer atenção. Nossa, a gente lê revirando os olhos. Coitada da Agnes ouvindo essas coisas. Estamos acompanhando ela nesse segundo emprego. É uma leitura muito interessante, é um livro tranquilo, sabe? Não tem, assim, revelações bombásticas, nada. Mas é um livro que faz a gente refletir e admirar a força e determinação da Agnes. Eu tô pensando se talvez vai desenvolver algum romancezinho. Aqui parece que bem pano de fundo, mas eu não sei. A própria Agnes que tá relatando fica meio assim de contar pra gente, sabe? Parece que ela não quer falar muito sobre isso. Mas sendo uma leitura muito gostosa, estou gostando bastante. Daqui a pouco eu venho atualizar mais vocês, ou finalizar, sei lá. Procurei até uma adaptação, parece que tem uma série, mas eu não consegui achar nenhum trailer, nada assim pra que eu pudesse ver. Depois eu vim falar pra vocês, mas gente, uma delicinha, já tô gostando bastante. Já passei da metade, né? Tô devorando, comecei a semana e estou devorando. Na mamãe. Pessoal, me ajude! Tô falando com a mamãe e eu tenho certeza que eu vou falar. Certeza que eu vou falar. E eu tô fazendo um ouvido. Eu tô montando, né? Né, Nai? É. Fala. Tem um boneco de neve aqui. Que? Vai? O que é, mãe, isso? Isso aqui é um floquinho de neve. Floquinho de neve. E gira aí, tem seu rosa e outro rosa. E faz barulhinho. Quem que colocou o festão na árvore? Caiu um tio. Então coloca. Quem colocou o festão na árvore, Mari? Foi nós. Nós não, você colocou o festão, nem mexi. Do jeito que você colocou, a mãe deixou, ó. E mais de um lado que no outro. Mas vou deixar porque a árvore é sua e você faz o seu jeitinho, ó. Tá mais de um lado, né, Mari? Tá mais de um lado. Então essa aqui vai ser as costas da árvore. Vai ser onde bem vai ficar o envelopinho dela. Mostra o envelopinho, ó, que lindo. Mãe, como que põe? Tá, o que tem aqui, ó. O sino. Pequenino. Vou te mostrar aqui. Esse envelope novo, você não vai mostrar? Tem um sino. De cartinha do Papai Noel, ó. Tem um sino aqui. Tem essa bolinha, não. Tem um lacinho. Tem uma bolinha. E cadê os lacinhos? Lacinho tá perdido por aí. Aqui, ó, um lacinho, ó. Tem um monte Aqui, de ó, lacinho, esse lacinho. É. Tem essas luzinhas. Tá ligado daqui a pouco, né? Pra terminar de arrumar a casa, né, Mari? Não dá de arrumar. Faz tempo que eu não sento nesse cantinho pra gravar um vídeo. Uma vez que eu gravei foi no começo do ano, quando eu estava desempregada. Aproveitei que o Miquel saiu com a Mari
com o tempo, gente, adiantei várias coisas. Ai, que delícia ficar um pouco sozinha em casa. Tem momentos que eu preciso de uns minutos pra mim, sabe? É tão gostoso ter um momentinho. Adiantei várias coisinhas em relação aos meus livros, ao canal. E dei uma respirada, sabe? Coloquei audiobook pra ouvir enquanto eu adiantava essas coisas. Ai, que delícia, gente, momento pra mim. Tem horas que eu sinto falta, viu? Mas eu vim aproveitar porque daqui a pouco eles estão aí. E eu vou falar um pouco sobre esse livro, porque eu não vou gravar um vlog específico. Tô lendo esse livro num grupo de leitura com algumas amigas. Estou atrasada. Elas já leram esse livro, eu acho que era de julho. Eu tô lendo agora em novembro. Provavelmente esse vídeo vai sair bem depois, pra vocês terem uma noção. Mas assim, eu mesmo atrasado quero participar das leituras conjunta com elas. E assim, tudo que deixamos inacabado da Rebecca Yarros. Pelo que eu vi, ela é da mesma autora de Quarta Asa, tá escrito aqui. Então é o primeiro livro que eu estou lendo dela e já estou amando, gente do céu. E a narradora também, que tá lendo o audiobook, eu estou vendo pelo Spotify. Ai, gente, ela é uma simpatia. Ela faz comentários durante a leitura e parece que ela tá do meu lado, a gente tá lendo e comentando juntas. Tô amando, tá fazendo a experiência ainda melhor. E assim, também vocês sabem que eu amo livros que se passam com ambientação de guerra. E esse livro, ele tem a narrativa no presente e tem a narrativa no passado. A narrativa no passado para contar a história da avó, que é a Scarlett. A Scarlett, primeiramente, ela é uma grande escritora, muito famosa, já escreveu 70 e tantos livros, e ela faleceu muito velha. Ela escreveu muitos livros, porém, ela deixou um livro inacabado, sem terminar. Parece que é o livro da história da vida dela. Parece uma proposta, após o falecimento da Scarlett, parece uma proposta para a neta dela, a Georgia, de terminar esse livro. Só que, assim, a Georgia obviamente não é escritora, ela é artista, faz esculturas e tal. E aparece a proposta para ela, porque ela e a mãe dela são meio que responsáveis, né, pelos títulos, pelos nomes, né, da Scarlett, da avó. E eles escalam um autor muito famoso, que é o Noah. Ele escreve livros de romance, na cabeça dele é romance, mas assim, é como se ele fosse, pelo que eu vejo, um Nicholas Sparks, porque os livros dele ou tem finais felizes, ou 75% é uma tragédia no final. Então a gente que já leu muito Nicholas Sparks sabe que não dá pra gente sempre esperar um final feliz. O Nicholas Sparks dá uma rasteira na gente nos finais dos livros dele. Então, assim, não é considerado um autor propriamente de romance, mas de ficção, justamente por esse motivo. Então, escalaram ele, porque, assim, ele é muito famoso, já teve adaptações dos livros dele, e o cara é enjoado também, né? Quando o cara escreve muito bem, ele é enjoado, e escalaram ele. Porém, a Georgia, no começo do livro, teve um encontro com ele, e ela, assim, particularmente, ela não é muito fã, não morre muito pelos livros dele, e teve um encontro com ele no começo do livro, falou umas verdades sem saber que era ele, então acabou criando um atritinho entre eles no começo do livro. Quando ela descobriu que ele foi escalá-lo para terminar o livro da avó dela, ela já não estava querendo, né, que terminasse o livro, que mexesse no que estava quieto, né? Ela pensa que se fosse para terminar o livro, a avó dela teria terminado. Ainda escala esse cara, que ela já teve um atrito no começo do livro. Enfim, mas o cara, assim, gente, é bonitão, né? Vamos entrar no clichê da trama, é bonitão, autor de romance e tal, e não tem como não se sentir atraída. Mas assim, ela é dura na queda, por mais que ela se sente atraída, ela é firme e ela tem as imposições dele pra que ele escreva o livro dela, da avó dela. Não vai escrever com tipo qualquer coisa, às vezes até várias conversas eles têm, ele dá umas opções finais clichê e ela, quer saber? Menos, e desliga na cara dele, sabe? É muito gostoso o diálogo, a interação entre eles, apesar deles não se bicarem muito. Tá sendo muito gostoso, a gente acompanha essa história no presente e no passado, quando a Scarlett conheceu o Jameson, que não é o avô da George. Então já subentendemos que a avó da George viveu um grande amor no passado, em meados da guerra, mas não conseguiu, né, ter felizes para sempre com esse homem. Então a gente tá acompanhando para ver o que aconteceu. Tem trechos de cartas que eles trocaram, acompanhamos a narrativa deles, realmente, que eles passaram, né, no passado, porque Scarlett, os pais não aprovavam que ela se casasse com um americano, um soldado, queria que ela se casasse com um escolhido deles por dinheiro, porque eles estavam precisando de dinheiro. E é isso, né? Aqueles amores impossíveis, e tá sendo uma história muito gostosa, muito fluida, apesar dos capítulos serem longos, o livro tem paradinhas, então assim, dá pra você parar no meio do capítulo devido a esses intervalos, tá? Muito gostoso, gente. Assim, eu tô com expectativa dele ainda melhorar ainda mais, porque eu vi, né, por aí comentários, videozinhos, né, curtos,
do quanto esse livro é emocionante. Então eu acho que a facada no coração ainda vai vir, né? Porque o casal no passado da avó não deu certo pra ficar junto. Como que isso vai ligar ao presente? Porque a Georgia também tem assim, ela acabou de sair de um casamento que ela praticamente foi usada, coitada. Então ela tá com a autoestima bem baixa, tá desanimada. Mas enfim, a vida dela tá caminhando aos trancos e barrancos. Ela também tem um impasse com a mãe dela, um relacionamento. A mãe dela também tem alguma coisa no passado. Aquelas histórias, todo mundo tem as dores do passado, né? Isso acarreta no relacionamentos futuros, entre familiares. Gente, muito gostoso esse livro, muito gostoso. Não sei se eu vou voltar a falar neste vídeo ou em outro, provavelmente só no vídeo de lidos. Mas eu queria dar uma pincelada aqui pra vocês já receberem de antemão que eu estou lendo esse livro, meu primeiro contato com a Rebecca Yarros. Não ia vir falar mais, mas consegui. Vim falar um pouquinho mais pra vocês sobre tudo que deixamos inacabado. Ainda não acabei. Falta menos de 100 páginas. Mas eu vou dar mais uma pinceladinha, mais uma batidinha, que eu acho que esse livro merece ser mencionado, ser falado mais um pouco. Assim, ele é um livro, seria a palavra certa, não sei se melancólico. Um livro tenso. Porque assim, você tá desde o começo da leitura, como você tá conhecendo dois tempos. O do passado do James e da Scarlett, do presente do Noah e da Georgia. Principalmente pela parte do passado, que a gente já fica imaginando o que vai acontecer com o Jameson pra ele não ter ficado junto com a Scarlett. Então a gente fica com aquela leitura tensa, cada capítulo, esperando que algo aconteça. Mas assim, até agora não aconteceu. Eu já estou nos momentos finais e eu sei que o momento vai acontecer. Então tá cada vez mais tenso a história. Quanto tanto do passado, né? A Scarlett e o Jameson já estão juntos, se casaram, tiveram filho, primeiro filho, né? Vocês vão ter outros, mas tiveram um filho. Assim, tá cada vez fechando mais o círculo. Um ponto histórico do livro, pelo menos do passado, Pearl Harbor já foi atacado pelos japoneses. Então assim, a gente sabe, pelo menos quem conhece um pouco dessa história, que quando isso acontece, a coisa fica muito feia, né? Aí que os americanos são chamados para poder revidar. Então assim, e o James teve uma conversa com a Scarlett e falou assim: eu vou lutar pelo meu país, eu sei assim, eu tenho a opção de ficar com você, mas assim, eu quero lutar pelo meu país e tal, toda aquela, né? Aquele ideal de que ele quer fazer a parte dele, né? Então, assim, esse cara ficou muito bravo, porque, tipo assim, agora a gente tem um filho, você tem uma família, mas não, ele sabe disso, mas ele, mesmo preocupado, ele quer fazer a parte dele ali pelo país. Tá bom, né, gente? É a escolha dele, a gente já imagina o que vai acontecer. E no presente também, o Noah conseguiu finalizar o final do livro, que ele tinha que finalizar, na verdade, ele fez 2 finais para George escolher, porém ele não contou pra ele. Por quê? Porque ele se apaixonou pela Georgia e precisa de mais tempo para poder conquistá-la, convencê-la os dois a ficar juntos. Porque eles moram longe, cada um tem uma vida, e tipo assim, como que eles vão fazer para ficar juntos, né? E a Georgia já não é um pouquinho fácil de se convencer. Já foi difícil convencer pro livro, imagine para convencer no relacionamento deles, né? Cada um tem uma vida. Só que ele não foi contar pra ela, e a Georgia tem uma mãe FDP daquela, gente. Ai, coitada, elas teve uma DR aqui. Eu falei, tá ela nem parece mãe e filha conversando. Eu fiquei chocada com a conversa dela. A mãe dela, gente, é escrota demais. Falava cada coisa pra ela que, olha, eu com uma mãe dessa, deserdava. Melhor não ter mãe com uma mãe dessa. Sabe? Eu achei muito pesada a conversa delas, muito. E mediante isso, a mãe dela já sabia que o Lu tava escondendo dela sobre a finalização do livro. E lascou na cara, já tava tendo uma DR e falou tudo. Então, assim, a Georgia descobriu e já imagina a confusão que deu, porque até então ela já estava confiando no Noah. Ai, gente, deu uma confusão daquelas que vocês não fazem ideia. Então, assim, o livro tá no clímax, assim, que tanto no passado quanto no presente tá tudo explodindo, sabe, pra resolver. Então a gente tá tenso. Eu não sei se eu vou conseguir finalizar esse final de semana, porque eu estou lendo no horário de almoço do meu serviço. Eu vou ler um pouquinho daqui a pouco no ônibus indo pro serviço, hoje é sábado, né, vou ir trabalhar. Vou dar uma adiantada, mas não vou conseguir terminar, mas tá tão boa. Nossa, já era pra ter terminado o livro se eu tivesse mais tempo. Mas enfim, só que vim dar uma pincelada porque agora tá nos momentos finais.
E, gente, assim, eu tô com o coração nas mãos, sofrendo com os personagens. O que vai acontecer? Eu tô até conversando com o livro, fazendo algumas observações, sabe? Escrevendo, porque realmente é um livro que desperta muitos sentimentos, muita coisa pra gente pensar, sabe? Não sei se eu volto pra finalizar. Se eu não voltar dessa vez, realmente fiquem de olho no vídeo de Leeds, que eu vou dar uma pincelada final sobre tudo que deixamos inacabado. Eu jurava que já tinha fechado esse vídeo. Estava editando. Quando fui ver, eu falei, gente, cadê o vídeo de encerramento desse vlog, né? Pra falar do livro. Na minha cabeça, eu até lembro de eu falando dele, da emoção de eu falar sobre ele. Eu não sei onde ficou perdido, então vou ter que vir fechar de novo. O vídeo já tá pronto, só falta esse final pra eu poder encaixar. Assim, eu não queria nem voltar a falar desse livro, mas porque foi doloroso. Esse livro marcou, sabe, um momento doloroso que foi pra mim. Mas eu tenho que encerrar o vídeo, então eu vou voltar, né, a falar dele. Porque assim, como vocês sabem, eu tava lendo Agnes Grey com o Edu. E até assim, eu nunca vou saber a opinião final dele. Porque, né, ele faleceu, enfim, e eu não vou saber. Eu terminei sozinha. Estávamos conversando sobre ele quando tudo aconteceu. Enfim, gente, sem entrar em maiores detalhes, esse livro, infelizmente, criou uma associação desse momento na minha vida. Resumindo, gostei bastante de Agnes Grey. Foi uma das melhores leituras do ano pra mim. Sem comparar, tá vendo como eu lembro que eu gravei? Não sei onde foi parar, porque eu lembro que eu fiz essa mesma comparação no vídeo. Que eu comparei a Jane Eyre. Eu sei que a irmã diferente, né? Foi a Charlotte Brontë que escreveu Jane Eyre. Mas estou comparando porque, assim, Jane Eyre é um livro bom, mas a protagonista me irritou muito. E eu comparo em questão da maturidade da protagonista, da Agnes. E pelo fato da falta de experiência dela, da ingenuidade, eu acho ela muito madura. Porque a família dela, né, precisou de dinheiro em algum momento. Então ela se dispôs, mesmo sem experiência nenhuma, a trabalhar. Apesar de que ela já tinha 18 anos, mas pra época, né? Enfim. Então ela enfiou com cara e coragem pra trabalhar, pra cuidar primeiramente de crianças pequenas, que ela, nossa, sofreu pouco, o diabo amassou. Depois ela foi pra uma segunda família, em que ela lidou mais com adolescentes, mas também, assim, uma delas era um porre, mas assim... Mas, quando se precisa de dinheiro, sempre tem que engolir sapo, né? E enfiar a cara porque precisa. Mas através dessa segunda família, ela acabou conhecendo o grande amor da vida dela, né? Sim, foi o Winston. E é uma história bem lenta, não tem foco nenhum no romance, mas no desenvolvimento dela. Tem muitas críticas sociais. A Agnes, ela sofre bastante pra poder lutar por aquilo. Ela tem o amor à família muito grande. E ela chora muito sozinha no quarto dela, mas assim, ela chora, depois engole
as lágrimas, engole o choro e sai pra realidade enfrentar. Gente, que mulher, sabe, determinada, desde novinha. Ela é, assim, mesmo no tempo que ela é ingênua, que a gente vê aquela falta de experiência dela pra poder lidar com a vida, que ela acha que, em um outro serviço, uma outra oportunidade, ela não vai encontrar problemas. Ela encontra, mas é outros tipos de problemas, sabe? Então, é uma história muito real, mesmo que seja profissões diferentes, que uma assim, profissão dificilmente de hoje, né, que é de preceptora, cuidar de crianças, hoje é mais como babá, né, mas não se cuida mais de adolescentes, assim, já 16, 17 anos, cuida mais, né, de criancinhas, geralmente 16, 17 anos já se cria no mundo sozinho, mas na época ainda tinha que ter alguém acompanhando, ensinando, né, e ela é muito apegada à família também, a gente vê isso em algumas coisas que acontecem mais pro desfecho. Ela acaba tendo que abandonar essa profissão para se juntar à família e tal. E é um livro muito, muito bom. Eu li ele super rápido, apesar dos pesares do que aconteceu. Eu acabei... Na verdade, assim, eu finalizei antes de acontecer o que aconteceu, o livro. Depois eu tinha começado outro, que eu também não sei quando que eu vou ter coragem de pegar, que é Coraline, que eu estava no projeto com o Edu, né? Mas enfim, só pra finalizar mesmo, que eu gostei bastante, eu não quero ficar falando muito, é um livro que eu gostei, mas infelizmente ele é associado a essa lembrança da minha vida e é um pouco doloroso pra falar com vocês, sabe, sobre ele. Então, assim, eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acharam, se vocês já leram Agnes Grey. Ele é muito bom, gente, muito bom. Recomendo pra vocês, ele é... Nossa... Eu admiro muito, é uma das personagens que eu mais admirei na literatura. Eu admiro muito a maturidade, a força de vontade dela pra lutar pela vida, sabe? De ter a coragem de falar a cara e a coragem. Enfim, muito bom. Eu vou encerrando então esse vlog. Aguardo vocês para conversar aqui embaixo, vou deixar link de compras também. É isso aí. Até o próximo vídeo.